Evergrande acumula agora vários débitos não pagos e a situação ainda pode piorar. Essa é Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Evergrande é a segunda maior construtora chinesa, ou pelo menos era até um ano atrás. De lá para cá, novas regras impostas pelo governo chinês e dificuldades naturais do mercado fizeram com que ela tivesse problemas em honrar pagamentos até de parcelas dos juros das dívidas. Já explicamos em outros vídeos as origens do problema da Evergrande. Em parte foi devido à saturação do mercado imobiliário chinês, que fez com que investimentos que antes traziam certeza de lucro não fossem mais aceitos pelo mercado. E também a legislação das chamadas 3 linhas vermelhas, um conjunto de regulamentações do governo chinês que, como é muito comum nesses casos, acabou tendo efeito contrário ao pretendido. A regulamentação visava evitar a quebra de empresas de construção superendividadas e já causou a quebra de algumas delas, inclusive da Evergrande, arriscando todo o mercado de construção na China. Caso tenha interesse em entender especificamente essas regras, veja o vídeo Evergrande falha em pagar banco alemão. Desde que falhou em vários pagamentos ao longo das últimas semanas, a Evergrande também tem deixado de operar devidamente. Há algum tempo, a empresa não consegue mais fechar novos negócios, obter novos financiamentos, o que é esperado, mas tem dificuldade até em vender ativos. O fato é que o mercado imobiliário chinês como um todo entrou em recessão. O cliente final está desconfiado e sem o cliente final comprando, não existe mercado. Finalmente, já na iminência de uma falência, a Bolsa de Hong Kong anunciou hoje, dia 4, a suspensão da negociação das ações da empresa. Agora, a questão toda se torna judicial. Como se não bastasse, um tribunal da província de Hainan ordenou à empresa demolir 39 prédios quase prontos que haviam sido construídos de forma ilegal na ilha, segundo o governo da região. Trata-se de um enorme empreendimento feito sobre área reclamada do mar. A pouca informação liberada diz que isso é devido a violações ambientais e legais diversas. Mas, na verdade, segundo algumas fontes, se trata apenas do governo da região brigando com a Evergrande, querendo obter valores devidos por esta. Isso pode parecer apenas um problema secundário, agora que a empresa já está virtualmente falida, mas pode indicar um problema muito grande, como veremos adiante. Tudo indica que o caminho da Evergrande agora é a falência. Credores já solicitaram isso, falta apenas a burocracia dos tribunais para isso ser decretado. A partir daí, quem tem créditos irá se habilitar e vamos ver quem consegue receber o quê. A grande questão que preocupa o resto do mundo é o quanto isso vai afetar o sistema financeiro mundial. Toda falência é algo bastante doloroso para os empregados, para os clientes, fornecedores, investidores, enfim, para todos associados a uma grande empresa. Algo ruim sem dúvida, mas inevitável, o que acaba sendo positivo para a economia algum tempo depois. Uma empresa quebra justamente porque estava alocando de forma indevida recursos escassos. Os eventuais recursos ainda disponíveis serão alocados melhor depois disso. O grande problema que surge da falência de uma grande empresa como a Evergrande é a questão da chamada falha sistêmica, o risco de um fator multiplicativo que leve essa única falência a um efeito dominó que acabe impactando de forma significativa toda a economia. Como aconteceu em 2008 no caso do banco Lehman Brothers. Como bancos fazem seguros cruzados entre si e todos os bancos naquela época se viram cheios de duplicatas sem valor, a falência de um único banco causou uma enorme crise que quase não leva à falência vários outros. Esse tipo de contaminação sistêmica, quando a quebra de uma empresa leva à quebra de várias outras, é algo muito mais real no mercado financeiro, não é muito comum em empresas de construção. Veja, toda quebra de empresa, principalmente empresas grandes, afeta outras empresas próximas de alguma forma. No caso de empresas de construção quebrando, muitos clientes ficam receosos de comprar apartamentos depois disso, porque sabem que existe o risco de ficar sem receber esse apartamento. Isso está acontecendo na China também, com o valor dos imóveis então despencando, porque ninguém mais quer comprar imóveis porque todos estão desconfiados de todas as empresas construtoras lá. Como exemplo,
pode se lembrar da falência da Incol aqui no Brasil na virada do ano 2000, doloroso para muita gente, fato, também acabou levando à falência de várias outras empresas menores de construção na época. Muitos fornecedores e clientes também quebraram, mas ainda assim não houve quebra generalizada, não quebrou toda a economia. Portanto, tudo leva a crer que a falência da Evergrande será um processo muito doloroso, mas que irá acabar por aí. É o que todos torcemos a essa altura, é o que melhor pode acontecer dada a situação atual. O problema é que estamos falando da China e um monte de poréns devem ser inclusos nessa consideração que podem sim fazer com que o processo se torne um problema sistêmico na economia de lá, que, como é uma das principais economias do mundo, pode acabar afetando a todos nós. A questão é que a China é comunista, e é um comunismo tão estranho, é tão modificada pelas regras de mercado, que todo mundo esquece que é comunismo. Como consequência disso, ninguém é dono da terra. Todo prédio construído é feito com uma licença da província local para a construção pelo período de X anos, normalmente 70 anos. O imóvel não é seu, você apenas compra a licença dele do governo. Apesar disso, para o povo chinês, essa é uma das únicas formas de investimento que restou, porque embora existam bancos e empresas de investimento lá, historicamente foram tantas vezes que o governo reteve todos os fundos de quem tinha dinheiro investido, tantos planos Collor no passado, que ninguém confia em investimento no setor bancário. Aliás, ninguém confia em nada no setor bancário. É comum o hábito entre chineses de guardar dinheiro em espécie por conta disso. Comprar imóveis virou a única alternativa que alguém lá poderia ter para guardar algum dinheiro, fazer alguma poupança para o futuro, quem sabe até obter algum lucro. Por isso, tantas cidades fantasmas por lá. São pessoas que compram para investir, e apenas aí você já tem um efeito multiplicativo significativo. Veja, o preço dos imóveis já vinha diminuindo na China antes do evento da Evergrande. Foi inclusive um dos motivos que levou ao problema. Mas com todo esse problema da Evergrande, o processo se acelerou e o valor dos imóveis caiu muito. E se as pessoas usavam imóveis como investimento, por conseguinte, o investimento delas desvalorizou muito. Entenda isso como uma pessoa que tinha milhões investidos na bolsa em 1929, portanto estava tranquila, gastava dinheiro à vontade no dia a dia porque sabia que tinha uma fortuna guardada. Agora essa pessoa vê seus milhões investidos virarem pó em poucos dias. E pior, imobilizados porque ninguém mais quer comprar aqueles imóveis. Essa pessoa vai, por óbvio, gastar muito menos, ser muito mais cuidadosa com o que restou a ela de dinheiro. Ela não tem mais nenhuma reserva. E isso impacta a economia como um todo. Imóvel para morar não faz diferença. Você mora ali, você precisa mesmo de um lugar para morar. Se ele desvalorizar ou valorizar, não faz muita diferença. Mas imóvel para investir faz sim muita diferença nesse caso, e boa parte do estoque de imóveis na China é investimento. Mas esse não é o único caminho para um efeito multiplicador dessa crise. Um outro aspecto pouco lembrado é que o próprio financiamento dos governos das províncias chinesas é feito, em grande parte, através da construção de novos prédios. Lembra, ninguém é dono de terra na China. As províncias vendem as licenças dessas terras para as construtoras, que então constroem os prédios e os vendem para os indivíduos. Uma parcela considerável do custo de construção é justamente o valor recebido pela província pela licença de uso da terra. Por isso, a Evergrande foi obrigada a destruir os quase 40 prédios na província de Hainan. Ela não foi capaz de complementar o pagamento da licença da terra dentro do prazo estipulado. Mas isso mostra um outro lado do problema. Enquanto o mercado de construção estava em efervescência, as províncias tinham muito dinheiro vindo dessa fonte, e daí se financiavam completamente dessa forma. Desde que o valor dos imóveis começou a cair, caiu também, lógico, a disposição de empresas de construção pela compra de novas licenças, de nova terra. Existe um receio de que governos provinciais acabem com pouco dinheiro para se financiar no evento de um longo inverno no mercado imobiliário chinês. Bem, isso não quer dizer, lógico, que o governo provincial irá quebrar. O governo central irá simplesmente financiar tais governos provinciais, nem que precise emitir dinheiro para isso.
Mas, mais uma vez, mostra a possibilidade de efeito multiplicador significativo na economia. O governo local vai ter que apertar os cintos. Se o governo central emitir dinheiro, vai ter inflação. Enfim, existe uma grande avenida para novos problemas por aí. Mas é cedo para saber se tal efeito será significativo ou não. Neste momento, a situação é evidentemente muito ruim para quem está envolvido diretamente com a Evergrande, quem tem papéis dela. Mas o mais provável é que o resto do mundo não seja tão afetado assim. A economia chinesa também deve sofrer alguma coisa, mas provavelmente não será um tombo tão grande. De qualquer forma, é importante acompanhar este caso, porque tudo o que acontece na China é cercado de mistérios e surpresas. Não seria estranho se tais fatores multiplicativos se mostrassem muito maiores do que imaginamos originalmente, e isso leve a um colapso muito maior da China mais adiante. Certamente a China bateu num muro. Se ela vai conseguir ultrapassar esse muro, vamos ver nos próximos anos. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!